Nessa aula a gente vai falar sobre 3 elementos que são essenciais para qualquer negócio que quer se diferenciar. Seja um negócio que está começando ou um negócio que já está em andamento. Esses 3 elementos que a gente vai focar hoje são 3 elementos que são intrínsecos do seu negócio. Como assim, André? São elementos que estão no seu negócio, estão no seu produto e que vão dar todo o diferencial para ti. Porque hoje a gente tem 2 tipos macros, né, de diferenciação. Aquela diferenciação que é intrínseca de qualquer negócio, que é o que a gente vai falar hoje, e temos a diferenciação que é uma diferenciação competitiva, que dá elementos competitivos, algumas vantagens competitivas. Só que essa diferenciação ela é fácil de ser copiada, porque se você adquire um equipamento que vai melhorar o desempenho da sua empresa, te dando uma vantagem competitiva, se eu tiver dinheiro suficiente, conhecimento suficiente, eu consigo copiar. Então, a sua vantagem, o seu diferencial, ele foi copiado. Ele pode ser copiado por outras empresas que tenham, às vezes, o mesmo conhecimento e dinheiro suficiente para aquilo. Então, dessa forma, esse tipo de diferenciação aqui é uma diferenciação que alguns têm acesso, conseguem por meio de barreira de entrada e outros elementos, só que, à medida que as pessoas vão tendo dinheiro e conhecimento, esses elementos aqui, se você não continuar numa constante evolução, você vai virar o mesmo, né? Todo mundo já vai ter aquele tipo de processo, todo mundo vai ter aquele tipo de equipamento, aquele tipo de mindset. Então, você tem que estar em constante renovação aqui. Então, esse daqui é o diferencial competitivo, que é o que a gente não vai abordar nesse vídeo. A gente vai trabalhar hoje aquilo que é único do seu negócio, uma coisa que é mais duradoura, para quem quer realmente criar uma marca, um legado e atrair nesse processo a atenção de clientes fiéis que virarão super fãs e por aí vai, ok? Que é o diferencial intrínseco do seu negócio. E o que a gente vai trabalhar hoje é justamente o diferencial intrínseco do seu negócio, porque é esse daqui que dá toda a base para suas estratégias e toda a base para sua empresa. Então não adianta trabalhar o competitivo sem você trabalhar o intrínseco. Por isso que a gente vai começar do começo. E quais são esses 3 elementos que a gente vai trabalhar aqui? A gente pode abreviar pelo VIR, né? A sigla VIR, que é valor, identidade e relacionamento. Então, o diferencial intrínseco que a gente vai trabalhar nesse momento é valor, identidade e relacionamento. Com base nesses 3 elementos, você consegue criar uma base para o seu negócio de tal forma que no momento em que você vê as coisas começarem a andar, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e você vai ver que à sua volta a concorrência ela vai começar a se tornar irrelevante. Os seus concorrentes eles já vão começar a estar em outro patamar. Por exemplo, a Disney. Quem é o concorrente da Disney? Pense, não é nenhum parque temático. Por incrível que pareça, um concorrente muito forte da Disney é a BMW. Opa, mas como assim, André? BMW é de carro, como que ela pode competir com a Disney? E aí que tá. O seu concorrente, quando você começa a subir de patamar, não é mais aquele concorrente de loja assim de lado, mas sim concorrente de outros nichos. Entenda como concorrência aquela empresa ou aquele serviço ou aquele produto que vai tirar o dinheiro que poderia estar sendo revestido na sua empresa. Então, por exemplo, a Disney. Os pais deixam, às vezes, de investir num carro para ele, um carro esportivo, um carro de luxo, assim, que vai dar um status para ele, para abrir mão daquele investimento para poder ir passar um tempo na Disney, com a sua família, né, com os seus filhos e tudo mais. Então, ele faz a opção de deixar de investir numa coisa que ele gosta, que é carros, para investir num passeio com a família. Então, nesse momento, a BMW é o maior concorrente dele. Então, a Disney ela tem que pensar em mecanismos de se comunicar com aquela pessoa que tem aquele dinheiro que iria gastar no concorrente dela para que ela venha gastar nela. Então, você começa a pensar de forma estratégica, você começa a pensar além, poxa, quem são os outros concorrentes que eu tenho em patamares maiores, que são possíveis clientes? Quem trabalha na área premium, quem trabalha com produtos de alto valor, tem que pensar além. Não tem concorrente de loja aqui, vizinho. Você tem que pensar nos caras que estão além, nos caras que estão
do outro lado da internet, do outro lado do mundo. Ok? Então começa a pensar além. Voltando agora para os nossos 3 elementos que a gente vai trabalhar nesse vídeo, que vai ser valor, identidade e relacionamento. Vir. Então a gente vai trabalhar esses 3 elementos nesse vídeo. Vamos começar com valor. O que é valor? O que é valor para ti? Como eu sei que a minha empresa tem valor? Como eu sei que as pessoas identificam esse atributo na minha empresa? Quando a gente fala de valor, a gente tem que pensar também em percepção. A gente não consegue deixar de falar de percepção quando a gente está falando de valor. Então, assim, quando a gente fala de valor, é a percepção que as pessoas têm que o nosso produto vale a pena, que o que a gente oferece tem algo que é relevante para ela. Então, valor seria basicamente isso, aquilo que a gente entrega, que aos olhos de quem compra, aos olhos do nosso cliente, superou as expectativas dele. Pode ser assim. E também pode ser resumido pelo uau. Então, quando você vê aquele cliente que ficou entusiasmado com o seu produto, ficou super feliz, ele fez aquele sentimento que você viu, cara, ele fez o uau. E se ele falar o uau, aí você acertou na mosca, pode-se dizer. E valor, eu costumo dizer que é tudo aquilo que não é palpável, é aquilo que é intangível do nosso negócio. É aquilo que a gente entrega, um plus, pode-se dizer, que a gente entrega pelo nosso serviço, que as pessoas não conseguem, às vezes, explicar o que é. É quando a pessoa identifica 2 empresas que oferecem o mesmo produto, mas ela, cara, eu gosto de comprar nessa daqui, mesmo ela sendo mais cara, mas ela vende o mesmo produto, mas eu gosto de ir aqui porque eu sou bem atendido, as pessoas me dão atenção e por aí vai. Geralmente as pessoas falam dessa forma, mas elas não conseguem dizer exatamente os elementos que estão por trás disso. E o valor, ele pode ser... E o valor, ele pode aparecer de várias formas. A atenção, às vezes, que você dá para um cliente, a forma como você conversa com ele, o olho no olho, a forma como você toca, às vezes, no cliente durante uma conversa, você nota que ele está precisando de um apoio ou de uma conversa, você toca, você sabe o momento certo, de falar o preço do seu serviço, você sabe o momento certo de quando parar de falar do seu produto e dar atenção no que o seu cliente está perguntando. Porque muitas vezes ele vai na sua empresa, vai atrás de uma solução, só que ele ainda não sabe o que ele quer. Então ele precisa, às vezes, de uma escutativa, onde você vai escutar ele e vai conseguir ajudá-lo, vai orientar ele para o caminho, mesmo que esse caminho seja comprar no seu vizinho, seja comprar da concorrência. O importante nesse momento é você ter essa escutativa. E aí que tá, você começa a criar vários elementos. E aí eu vou deixar um link para você poder entender um pouco mais sobre essa questão de você criar diferenciais no processo, que não é o foco desse daqui. Que aí você vai poder ver aquela outra parte. Eu vou deixar um link aqui embaixo, depois que você assistir esse vídeo, você assiste o outro. Porque ele vai te dar uma visão melhor sobre essa parte que eu acabei de falar. E aí você começa a criar uma percepção diferente na mente dele. Uma percepção de, cara, esse cara é legal, esse cara é interessante, o bicho me explicou legal e ele não tinha intenção de me vender. Você cria essa percepção na mente da pessoa. Lógico que a gente tem intenção de vender, lógico que a gente tem que ter o nosso lucro, lógico que a gente tem que vender. Só que a gente tem que começar a perceber que se a gente quer criar uma marca, quer criar um diferencial, a gente tem que criar algo que impacte as pessoas. O que impacta mais as pessoas? Aquele vendedor que dá atenção ao que você quer e te diz, francamente, cara, olha, o concorrente ele tem um produto assim, 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 que ele vai te suprir muito melhor do que o meu. O meu vai te suprir, você vai resolver para ti. Mas o dele, cara, vai te suprir da melhor forma possível, porque tem isso. Ponto. Você conseguiu mostrar o potencial que o seu concorrente tem e a fraqueza do seu produto. E aí a pessoa vai pesar, pô, será que realmente aquele benefício a mais é relevante para mim? Ou eu posso comprar aqui mesmo, já que o cara teve essa atenção toda? E eu te digo com toda certeza, a pessoa vai deixar de comprar lá e vai comprar contigo. Por quê? Porque às vezes esse plus a mais que você falou que o concorrente tem é irrelevante para ela. Ela vai começar a pesar, vai falar, poxa, será que eu vou sair daqui, ter o trabalho de ir lá,
para ir comprar e tudo mais, e às vezes chego lá, não sou bem atendido e tudo mais. Pense nisso, ok? E aí tem um outro ponto que é muito importante na construção de valor. Como é que eu sei quando a pessoa enxerga valor no meu negócio ou não? O primeiro ponto é desconto. Quando a pessoa não enxerga valor no seu produto, ela vai pedir desconto, ela vai ficar pechinchando, ela vai fazer tudo o que for necessário para baixar o preço. Pessoas que enxergam valor no seu negócio, elas não ficam pechinchando. A única coisa que ela vai falar, às vezes, é quais são as formas de pagamento e, para pagamento à vista, tem algum desconto? Então ela está trabalhando formas de pagamento. Ela enxergou o valor e agora ela já quer ver a forma como ela vai pagar. Qual é a melhor forma para ela? E aí eu vou trazer um exemplo da época que eu trabalhava com eventos. Eu fui fechar um contrato e foi quando eu comecei a me antenar para essa parte, foi quando eu comecei a me aprofundar nisso, nessa parte de marketing, nessa parte de gestão, diferenciação e tudo mais. E aí eu comecei a perceber isso no cliente. O que aconteceu? Eu fui fechar o contrato e aí o contrato estava dando em torno de uns R$6.000 mais ou menos, né? Era 5 mil e pouquinho, quase 6 mil. E aí a cliente chegou para mim e falou, cara, André, você trouxe tudo que eu te pedi, assim, o orçamento da forma como eu quis, só que nesse momento eu não posso investir todo esse dinheiro nesse evento, né, nessa festa. E aí eu queria ver contigo o que a gente pode fazer aqui, tirar alguns itens para que a gente possa fazer um evento que fique bacana, que fique legal, para que eu não comprometa o meu orçamento para essa festa. E aí nesse momento você começa a ver que o cliente ele conseguiu perceber valor naquilo que você tem. Por quê? Quando a pessoa enxerga valor no seu negócio, ela sabe que se ela quer diminuir o preço, ela vai ter que diminuir em alguns itens. Pessoas que não enxergam valor, o que ela quer? Ela quer diminuir o preço, mas manter aqueles benefícios. Então ela não enxergou o valor no seu negócio. Então não adianta você ter uma gama de benefícios, mas ela quer pagar pouco. Então ela está aqui atrás de preço e não de benefício. Então você pode ter menos benefícios que ela vai continuar pedindo isso aqui. Ok? Porque ela está vindo com preço já da média de mercado. Então ela, cara, eu só pago isso aqui. Mas a pessoa quando enxerga valor, não, ela vê diferente. Então ela fala, cara, eu sei que você me ofereceu tudo isso, meu orçamento é esse. Então vamos ver os itens que a gente pode tirar. E aí que você entra. E aí que quando você percebe que o cliente ele valorizou o serviço, que aí vale a pena você fazer uma negociação diferente, ou uma negociação, umas formas de pagamento diferentes para o cliente para que você possa entregar o máximo de valor para ela. Ok? Porque você vê que o cliente valorizou o seu trabalho, valorizou você e o seu tempo. E aí sim, esses clientes vale a pena você colocar embaixo das suas asas, né, e abraçar e ter eles sempre próximos de ti. E todos esses 3 pontos que a gente vai falar, que é valor, identidade e relacionamento, eles estão muito, mas muito interligados. Eu tentei dividir aqui, mas a questão deles são muito interligadas, porque a todo momento um reflete o outro. Então você tem que ter os 3 ligados. Eu separo aqui só para a gente trabalhar de maneira didática, mas eles estão muito interligados. Por quê? Essa forma de você se comunicar com o cliente, essa forma de você mostrar o seu trabalho, especificar, falar sobre o seu produto, está muito ligado à sua identidade, à forma como você é e à forma do seu produto, o que você espera para o seu produto e o que você acredita dele. E o relacionamento também está nessa parte, porque é a forma como você vai se comunicar, como você vai se vestir, como você vai se portar, o carinho que você vai ter pelos seus clientes, pelos seus colaboradores, fornecedores. Então é algo que está muito interligado, ok? Então apesar de eu estar fazendo aqui de maneira separada, não entenda de forma separada, mas de maneira íntegra, né? Eles estão juntos, ok? E aí agora a gente vai para um pouco da identidade, porque a gente já começou a falar do valor e nessa parte do valor já comecei a transparecer alguns pontos da identidade. A identidade, ela é uma coisa que vai bater na tecla de quem é você. Que a pessoa vai lembrar e vai saber, cara, o André é aquele cara que é assim, 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 assim. As pessoas vão identificar, poxa, eu gosto de negociar com ele por causa disso, 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 disso. Eu gosto da empresa dele por causa disso, disso, disso e disso. Então a pessoa ela consegue elencar
características e elementos sobre a sua pessoa, sobre o seu produto, sobre a sua empresa. São elementos que marcaram para ela. Não quer dizer que para outra pessoa esses mesmos elementos vão marcar para ela também. O ideal é que alguns elementos se repitam para uma pessoa e para outra. Por quê? Porque você vai começar a transparecer uma percepção mais coesa, mais autêntica. Então, para uma pessoa, ela te descreveu, por exemplo, com 5 elementos, 5 atributos, e a outra também com 5 elementos, 5 atributos. Mas é interessante que, nessa descrição, alguns elementos apareçam nas duas falas. Ok? E como que eu vou saber disso, André? Como que eu vou saber quais são os elementos, qual é a forma como a pessoa está me percebendo? Conversando. Quando eu fazia negociação com o cliente, principalmente quando a gente voltava, né, para fazer um novo orçamento, ou às vezes durante a execução do evento, eu perguntava, a gente conversava. E aí o cliente perguntava para ele realmente algumas coisinhas, e ali eu ia pescando esses elementos. Perguntava sobre como que foi a negociação, ou sei lá, o que ela estava achando do negócio, o que ela estava achando daquele novo funcionário, aquele novo colaborador que estava com a gente naquele dia, o que achou da organização, da decoração. E a gente vai fazendo aquela conversa de maneira informal e aonde você extrai vários elementos. E o legal de tudo isso é, tente conversar com seu cliente, ou tomando um café, ou comendo alguma coisa, porque você leva para um lado mais informal. E as pessoas, quando estão se alimentando, quando elas estão comendo, elas tendem a querer conversar, tendem a querer se abrir um pouco mais. Entende? Ok? Tem esse ponto que é muito legal. Então, tente trazer isso para o seu cotidiano. Quando você quiser trazer elementos, um feedback bem legal do seu cliente, marque uma hora com alguns clientes. Cara, posso tomar um café contigo? E o legal é que seja num local neutro. Que não seja um café no seu escritório, né? Porque geralmente, cara, vamos tomar um café lá no escritório, ou vamos fazer uma reunião em tal lugar, a gente vai fazer um coffee break, assim, as pessoas, poxa, o cara vai me oferecer algo. Então a pessoa já vai com algumas barreiras. Então quando você chama ela assim, vamos tomar um café, você conhece a cafeteria tal, tal, tal? Eu tô a fim de experimentar um café lá, você não quer tomar um café comigo lá, não? Faz um convite bem formal, como se você estivesse convidando um amigo. E o legal é, trate os seus clientes como amigos, que aí isso vai também criar uma empatia, você vai ter um feedback muito bom deles. E aí é aquela maneira que, na medida que você abre espaço para o seu cliente falar, você também tem que saber escutar. Porque se ele te fala uma coisa que vai ser uma crítica construtiva, que nesse momento ele vai também fazer algumas críticas, você tem que estar aberto a ouvir e a aceitar. E ali você vai ver, cara, como que eu posso melhorar esses pontos se eu quero continuar trabalhando com esse perfil de cliente? Ok? Pense nisso. E aí, nesse momento todo, você vai estar mostrando quem você é. Você, por meio da sua comunicação, por meio da sua fala, você vai estar mostrando os elementos que te diferenciam da sua concorrência. Qual concorrente que chama o cliente para tomar café? Qual empresa que trata o cliente da maneira como você trata? E o porquê você faz isso? E aí agora a gente começa a entrar nos elementos dentro da identidade. O porquê que você faz o que você faz hoje da maneira como você faz. Essa frase é bem interessante, dá um quebra-língua bem legal, mas ela resume muito bem isso. O porquê você faz hoje, o que você faz na sua empresa, o que você faz com o seu produto, o que você faz com o seu cliente, mas da maneira como você faz. Porque a gente tem hoje muitas vezes as pessoas que fazem a mesma coisa que a gente, oferecem o mesmo serviço, muito parecido, só que a gente tem uma particularidade que o outro não tem. E aí é nesse ponto que você cria uma identidade única. É nesse ponto que você cria um diferencial de difícil cópia, né? De difícil réplica, né? Que a pessoa não consegue copiar. É nesse ponto que você tem que focar. Porque é aí que você vai criar empatia, vai ter o relacionamento e você vai, subir na curva. Porque as pessoas, cara, eu vou escolher essa empresa por causa disso, disso, disso. E aí você tem que explorar esse seu ponto. Por quê? Porque ele é o elemento que todos não têm. Então você tem que focar no que todos não têm.
Se você focar no que você é igual ao outro, não adianta. Você tem que focar naquilo que você é único, ok? Pense nisso. Já foi aquela ideia de que, cara, eu tenho que fortalecer no que eu sou fraco. Não. O que você é fraco, contrate pessoas e chame pessoas para complementar aonde você é fraco. E fortaleça aquilo que você é forte, porque o que você é forte que vai fazer você ir além, que vai te diferenciar do outro. Se você fortalecer o que você é fraco, você vai virar um cara padrão, um cara mediano. Pô, ele é igual ao outro, porque ele tinha um potencial, aí ele fortaleceu que ele era fraco e ficou igual ao outro. Aí o outro também, poxa, eu tenho minha dificuldade assim. Meu ponto negativo é aquilo que o concorrente faz, então eu melhoro aqui e fica igual. Então a gente vai ter um monte de empresas iguais, de pessoas que são diferentes, mas fazendo coisas iguais. Certo? Consegue compreender a sutileza nesse pensamento e nessas atitudes? Fortaleça aquilo que você é bom, naquilo que você é forte, porque isso que vai fazer você criar diferenciais fortes para o seu negócio. Competitivos, estratégicos, táticos, vai atrair clientes, colaboradores fiéis ao seu produto e à sua empresa. Joia? E tem vários elementos para você criar identidade. Você cria identidade por meio do cheiro, você cria identidade por meio do som, você cria elementos de identidade por meios visuais. Então você pode explorar todos os nossos órgãos sensitivos da pessoa, por meio do tato. Você já deve ter observado, se você nunca observou, comece a fazer isso. Cara, eu gostava de fazer isso, eu vou para alguns lugares, eu fico observando os clientes entrando em loja, os clientes se relacionando com o vendedor, porque tem elementos que o cliente faz que são sutis, mas que dizem muito sobre a percepção que eles estão tendo da empresa. Um ponto que eu já observei que é muito legal é quando a pessoa ela chega na loja, então ela está entrando aqui na loja, e aí de repente ela faz isso. Ó. Ela respira fundo e algumas vezes os clientes fecham os olhos. E aí nesse momento você criou na pessoa uma percepção por meio do olfato, um sensorial, você ativou o olfato da pessoa. Então ela entrou na loja, ela sentiu algo, ou ela percebeu algo naquele ambiente que foi agradável para ela. Ela dá aquela, respira fundo e algumas vezes ela fecha os olhos. E aí quando ela fecha os olhos e faz esse movimento, o que ela está fazendo realmente? Ela está pegando aquele momento e memorizando, gravando na mente dela. Então ela está categorizando aquela empresa com algo que ela gostou. E aí, como ela já, visualmente, ela já viu o ambiente, fechou os olhos e sentiu o cheiro, o que ela está fazendo? Está pegando aquela imagem e relacionando com aquele cheiro. E aí tem uma coisa que é bem legal, alguns clientes fazem isso. Eles, de repente, entram na loja, sente o cheiro, né? Sente aquela coisa agradável, aquela coisa, e de repente ele volta, olha a fachada, para quê? Para identificar qual é a loja que eles estão entrando, porque às vezes ele entra na loja e esquece do nome. Então ele volta, entra, sente o cheiro, sente aquela coisa agradável, ela volta assim, qual loja que eu estou mesmo? Aí olha lá em cima. E aí nesse momento ele relaciona o nome com o visual e com o cheiro. Ok? E aí começa o processo de criar elementos de contato, pontos de contato com a sua empresa, onde ele vai pegar percepções e vai gravar isso na mente dele. Ele vai colocar isso e categorizar na mente dele. E aí nesse momento ele entra, ele vai passar um olhar total na sua empresa e vai ver, cara, olha, ele vai procurar elementos que vão dar coerência com o que ele procura, ele vai ver elementos que atraem a atenção dele, elementos decorativos, ele vai olhar a disposição dos produtos na sua loja, ele vai olhar tudo, a forma como seus colaboradores estão arrumados. E aí tem um ponto que é bem legal para a identidade da marca. A gente pensa na identidade, muitas vezes a gente pensa no uniforme. O uniforme é uma identidade muito legal. Uniforme, tudo, a forma de falar, a forma de gesticular, tudo isso cria identidade. Só que quando a gente pensa em uniforme, a gente pensa só camisa e calça. As pessoas esquecem do sapato. O sapato também é um elemento muito crucial, porque durante uma conversa, durante uma negociação, o que acontece quando a pessoa, às vezes, ela fica insegura ou quando ela está pensando
ou quando ela quebra um pouco a conexão na comunicação com a pessoa. O que ela faz? Ela olha para baixo. E quando ela olha para baixo, ela olha para os seus pés, ela olha para o seu sapato. Essa é uma forma que as pessoas fazem que é natural, ela olha para baixo. E aí, se a pessoa não se preocupa também criar uma identidade no uniforme como um todo e no sapato, você quebra uma percepção. Porque às vezes a pessoa olha, aí a pessoa está com rasteirinha, está com o dedo de fora, aí está com a unha mal feita, ou está com o sapato sujo e tudo mais. Então tem que ter atenção aos mínimos detalhes se você quiser criar um diferencial único para sua empresa e se você quiser começar a trabalhar com produtos prêmios ou se você quiser criar um alto valor percebido na mente do seu consumidor. Você não precisa de grandes investimentos, porque, cara, se a gente está falando de sapato, para um uniforme, você vai gastar em um sapato, vamos supor que você invista de 6 em 6 meses num sapato para o seu funcionário, você vai gastar em torno de uns 70, 100 reais, dependendo da onde você compra, dependendo do modelo, e você vai criar uma percepção positiva. Será que esse investimento não vale a pena? Às vezes a gente gasta isso em qualquer outro lugar, a gente às vezes gasta isso pagando juros numa conta que a gente poderia ter pago em dia. Então comece a ver da onde você pode economizar, da onde você está jogando dinheiro fora e foque em um lugar que vai trazer percepções positivas para o seu negócio. Pensar nisso, pensar como um todo, é você pensar de maneira estratégica, você pensar em criar um legado, criar uma marca. Ok? E você pode fazer isso aos poucos, não quer dizer que amanhã você vai desembolsar maior grana para mudar tudo na sua empresa para você criar elementos. Não. Vai fazendo aos poucos porque você tem que testar. Você vai testar o que está dando certo, você vai pegar feedback de cliente e você vai avançando. Se você muda tudo de uma vez, como que você vai saber o que está dando certo ou errado na percepção do cliente? Porque você mudou tudo. Então vai ser várias informações novas na mente do cliente e você não sabe qual informação daquelas que está dando elementos positivos de percepção e quais está dando elementos negativos de percepção. Mude aos poucos e vai pegando feedback. Mude aos poucos e vai pegando feedback. E um detalhe que é muito legal, e essa lição que eu vou te falar agora, é o que a Disney faz. Você cria um produto mínimo viável, uma coisa que você fala, cara, aqui meu produto, ele está bom para ser negociado, ele está bom para ser oferecido, mas não tenha ele 100% pronto, porque você tem que ter margem para ele melhorar. Você tem que ter margem para cada dia mais você criar elementos que vão criar uau, uau, uau. Por quê? Pensa hoje, a pessoa vai na sua empresa, compra o seu produto e ela tem uma percepção dele. Daqui a alguns dias ela vai e recompra o seu produto e ela tem a mesma percepção dele. E aí daqui a um ano ela compra o seu produto e ela tem a mesma percepção dele. O que ela vai pensar? Poxa, essa empresa não evolui. Eu gosto do produto dela, mas ela não está evoluindo. Mas pensa no negócio. Se a pessoa compra o seu produto e daqui a um ano ela vai lá e compra de novo e ela vê, poxa, teve um plus. Ou ela chega, olha que legal a decoração, olha que legal que está isso aqui. Ah, eles mudaram a disposição. Olha que cheiro agradável. Olha como o pessoal está conversando melhor. Poxa, eu gostei. Ó, seus colaboradores estão de parabéns. Eles estão melhorando o atendimento. Assim, assim, assim. Eles me atenderam muito bem e tal. Cara, as pessoas começam a ver. E não é só no produto. É no atendimento, é no pós-venda, é no saque, é em todos os elementos, todos os pontos de conexão com a sua empresa, nas redes sociais e por aí vai. Então pense nisso. Comece a pensar nesses pequenos detalhes, ok? Então, durante toda essa minha fala, eu estou falando também de elementos que estão relacionados a relacionamento. A forma como a gente vai se comunicar, a forma como a gente vai interagir com nossos clientes. Então, esses 3 elementos, eles estão muito ligados um ao outro, não tem como a gente separar. Então, você tem que estar atento a esses 3 viés, como que está. Lógico que dependendo como está a comunicação com o nosso cliente, a gente sabe que a gente tem um problema de comunicação, de relacionamento com o cliente. Às vezes a gente tem um produto muito bom, a gente tem uma identidade muito boa, mas a gente não tem um relacionamento muito bom. Por que a gente não tem um relacionamento muito bom? Eu vou dar um outro exemplo de uma cliente que eu tinha. Eu conversando com ela, né? Eu identifiquei na loja, pode-se dizer.
que tinha um potencial. A gente entra na loja, quando você começa a trabalhar com isso, você entra numa loja e você começa a ver potenciais naquela loja. E aí eu conversando com a cliente, eu comecei a tentar interagir com ela de forma informal, da mesma maneira como eu faço com o cliente, só que eu fiz na loja dela. Em vez de tomar um café, a gente começou a bater um papo ali, eu comecei a extrair alguns elementos. E aí ela foi me falando um pouco da história, eu fui perguntando por que ela começou a trabalhar com aquilo, onde ela começou, e o porquê que ela estava naquele ramo, e o que ela gostava mais de fazer. E aí ela falou que gostava muito da parte de vendas. Cara, quando o cliente fala para mim que ela gosta muito da parte de vendas, cara, ele está no caminho certo. Porque a todo momento você está vendendo. Independente se você é dono, se você está lá na frente, você está vendendo. Só que, dependendo do nível que você está vendendo para pessoas diferentes, o cliente é diferente. Se você é dono, você vende para os seus colaboradores. Se você é um colaborador, você vende para os clientes. E se você está aqui no meio gerenciando, você vende para a sua equipe. Então você sempre está vendendo algo. Nesse momento, você está vendendo a estratégia do seu negócio, vendendo a ideia do seu negócio. E aí o que acontece com muitas empresas? Ela tem um diferencial, ela tem uma identidade, só que ela não consegue vender essa identidade, esse propósito para os seus colaboradores. E aí se eu não consigo transparecer para os meus colaboradores, cara, eu faço isso aqui porque isso é o que me dá gás, isso que me dá aquele ânimo. Eu acredito nesse produto porque ele vai fazer toda a diferença na vida do meu cliente. Se eu não consigo transparecer isso para o meu colaborador, você acha que ele vai ser capaz de fazer esse mesmo processo com o cliente, mesmo ele tendo treinamentos de venda a todo momento, você pagando a pessoa para ir lá fazer treinamento, pagando cursos de especialização, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não entende a cerne do seu negócio, ele não entende o propósito do seu negócio. Ele não entende aquilo que é único do seu negócio. E não adianta você pegar, eu vou pegar o melhor vendedor, que é o vendedor lá daquela loja, eu vou fazer uma proposta para ele vir trabalhar comigo. Não adianta, porque quando você pega pessoas que já são muito boas no que ela faz, é bem capaz de quando ela chegar no seu negócio, e se você não tiver uma identidade, ela vai, de maneira não intencional, mas ela vai impor a maneira como ela já fazia. Cara, eu só faço dessa forma. Se você me quer aqui, eu vou fazer dessa forma. Ela não vai aceitar a maneira como você quer. E principalmente como você não tem uma identidade, você não tem uma estratégia, você não tem um propósito do que você está fazendo, você vai aceitar. Porque você não sabe para onde você quer ir, você atira para vários locais, e aí quando você chama um cara que é um especialista, você acata muito do que ele faz. E para finalizar, é importante a gente ter uma identidade muito forte e saber transparecer ela. Por quê? Porque a partir disso a gente vai saber se comunicar melhor com os nossos colaboradores e também saber quem a gente vai recrutar. Porque só assim a gente vai saber, poxa, eu vou contratar quem? Que tipo de pessoas que eu preciso? Qual o perfil das pessoas que precisam para trabalhar comigo, para vender o meu produto? Será que realmente eu preciso de uma pessoa com experiência para vender o meu produto? Ou eu preciso de uma pessoa que está interessada, engajada com aquela ideia? E aí depois eu dou um treinamento para ela. Então você começa a pesar isso e ver o que é melhor para a sua empresa. Então você começa a criar estratégias e táticas em cima do seu propósito, em cima do que você quer para a sua empresa, para o seu diferencial. E aí você vai construindo o seu diferencial único para a sua empresa, junto com a sua equipe, junto com as pessoas que estão à sua volta. Joia, pessoal? O processo de diferenciação ele não é um processo fácil, vou ser sincero, ele não é um processo fácil, mas é um processo que é possível sim fazer. Quando eu comecei a aplicar na minha empresa de eventos, eu comecei de forma gradativa. Fui testando uma coisa aqui, uma coisa ali, ia vendo algumas coisas, ia testando, e à medida que você vai fazendo isso, você vai começando a ter um feedback das pessoas que têm contato contigo, que têm contato com a sua empresa. E aí você vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, o que está dando errado. E o bom de você fazer isso gradativamente é porque você consegue ter esse feedback das ações que você está fazendo. Do que, por exemplo, se você muda tudo de uma vez, às vezes você não consegue ter controle de todos os pontos
que estão dando certo ou não, porque você está bombardeando os clientes com muita informação nova e às vezes você não sabe o que está dando certo, ok? Então, vamos ter essa comunicação. Se tiver alguma dúvida, me mande lá uma pergunta, um questionamento, e eu terei o maior prazer em te ajudar. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado, espero que você deslanche a sua empresa, porque o que é bom tem que ser mostrado, o que é bom a gente precisa externalizar para as pessoas, para que elas conheçam o nosso trabalho. E eu espero te ajudar nesse processo por meio desses vídeos. Gente, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.